Olá, eu sou a doutora Helena e hoje quero conversar com você sobre um tema que pode parecer simples, mas que carrega implicações profundas para a sua saúde. Os efeitos colaterais da amlodipina na pele que o seu médico talvez não tenha mencionado. Antes de começarmos, já deixo aqui uma pergunta para você refletir e comentar. Você ou alguém próximo já percebeu alterações estranhas na pele depois de começar um tratamento com algum medicamento? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque isso pode ajudar muita gente que passa pelo mesmo e nem imagina a relação com o remédio. Agora, imagine que você está diante do espelho e percebe pequenas mudanças na sua pele. Às vezes coceira, às vezes manchas, outras vezes uma sensação estranha de inchaço. Você se pergunta, será que isso é normal? Será que é alergia ou apenas algo passageiro? O que vou revelar aqui é que a amlodipina, um dos medicamentos mais usados para controlar a pressão arterial, pode trazer alterações visíveis na sua pele. E muitas vezes isso passa despercebido, até mesmo nas consultas médicas mais detalhadas. Esse é o tipo de informação que pode abrir seus olhos e mudar a forma como você observa os sinais do seu corpo. A amlodipina atua relaxando os vasos sanguíneos e facilitando a circulação, reduzindo a pressão arterial. Mas como todo remédio, ela não age apenas onde deveria. Seu organismo é uma engrenagem complexa, e quando algo mexe em uma peça, outras também podem sentir o impacto. E a pele, sendo o maior órgão do corpo humano, é como uma vitrine, um reflexo do que está acontecendo por dentro. É nela que, muitas vezes, os primeiros sinais de uma reação adversa aparecem. Algumas pessoas relatam vermelhidão repentina, como se a pele tivesse sido exposta ao sol por horas, mesmo estando em ambiente fechado. Outras descrevem um prurido insistente, aquela coceira desconfortável que não se explica facilmente. Há ainda relatos de pequenas erupções que lembram alergias, mas que persistem de forma misteriosa. Você pode imaginar como isso gera ansiedade? O paciente procura creme, sabonete, troca de alimentação e nada resolve, porque a raiz do problema não está do lado de fora, mas dentro, no efeito do medicamento. E talvez você nunca tenha ligado uma coisa a outra porque não é comum ouvir sobre isso. Os médicos geralmente focam nos efeitos mais graves, como edemas nas pernas ou palpitações. Mas os sinais cutâneos ficam em segundo plano. E é aí que mora o perigo. Ignorar esses pequenos detalhes pode significar deixar passar sinais importantes de que o seu corpo está pedindo atenção. É interessante pensar como cada organismo reage de forma única. Duas pessoas podem tomar a mesma dose de amlodipina e ter respostas completamente diferentes. Enquanto uma sente apenas uma leve dor de cabeça inicial, a outra pode enfrentar semanas de irritação cutânea, manchas inesperadas ou até descamações em áreas delicadas do corpo. A individualidade biológica faz toda a diferença, e por isso é fundamental prestar atenção em cada sinal. Mas será que esses efeitos colaterais da amlodipina na pele representam apenas desconforto estético? Ou podem sinalizar algo mais profundo? Essa é uma pergunta crucial. Muitos acreditam que é só a pele, mas, na verdade, ela pode estar revelando reações internas mais complexas. Por exemplo, uma erupção persistente pode indicar uma hipersensibilidade ao medicamento, algo que, se não tratado, pode evoluir para complicações maiores. E como saber se a sua reação é apenas leve ou se merece investigação imediata? Esse é o tipo de discernimento que poucos têm e que você vai começar a desenvolver ao longo deste vídeo. Ao longo dos próximos minutos, eu vou revelar quais são esses 8 efeitos colaterais específicos da amlodipina na pele. Alguns deles podem surpreender você, porque não aparecem em bulas resumidas ou em conversas rápidas no consultório. São sinais que exigem um olhar atento e conhecimento para não serem ignorados. O que vou mostrar não é para causar medo, mas para dar poder. Porque quando você entende o que está acontecendo, você tem mais segurança para conversar com seu médico, para questionar, para buscar alternativas. Informação é sempre o primeiro passo para uma saúde de verdade. E é isso que quero entregar a você hoje. Você já parou para pensar em quantas vezes um detalhe pequeno, aparentemente irrelevante, poderia ter feito toda a diferença na sua vida? Como aquela manchinha que surge de repente e que, se não fosse investigada, poderia indicar uma condição séria. Pois é, o mesmo acontece com a amlodipina.
E se você acha que estou exagerando, espere só até conhecer cada um desses 8 efeitos que podem estar acontecendo agora mesmo sem que você perceba. O mais impressionante é que alguns desses efeitos não aparecem de forma imediata. Eles podem surgir semanas ou até meses depois do início do tratamento. E aí, naturalmente, o paciente já não associa com o remédio. Pensa que é o clima, a alimentação, o estresse. Mas, na realidade, a causa pode estar justamente naquele comprimido tomado todos os dias. Isso cria um mistério que só quem conhece os bastidores dos medicamentos consegue desvendar. E é justamente por isso que você precisa ficar comigo até o fim, porque cada efeito que vou revelar vai ampliar sua percepção, vai afiar sua atenção e pode, sim, mudar a forma como você lida com a sua saúde. Eu garanto que ao final deste vídeo você terá uma visão muito mais clara e consciente sobre os efeitos da amlodipina na pele. Um dos efeitos mais relatados, mas pouco comentados, é a hipersensibilidade cutânea. Imagine que, de repente, sua pele parece reagir ao menor contato. Uma leve pressão deixa marcas. A exposição ao sol causa vermelhidão fora do comum. E até o atrito da roupa parece provocar irritação. Esse tipo de reação não é apenas desconfortável, mas também pode indicar que o medicamento está interferindo na forma como os vasos sanguíneos e os tecidos cutâneos lidam com a circulação. É como se a pele ficasse mais vulnerável, mais exposta, e essa sensibilidade aumenta o risco de outros problemas, como inflamações locais ou até infecções secundárias. Outro efeito, muitas vezes ignorado, é o surgimento de manchas na pele. São áreas que podem variar de coloração, do rosado ao mais escuro, e surgem de forma irregular. Para alguns pacientes, essas manchas aparecem no rosto, pescoço ou braços, áreas mais visíveis, e que impactam diretamente a autoestima. Para outros, elas surgem em regiões escondidas, demorando ainda mais para serem notadas. O ponto é que, na maioria das vezes, o paciente não relaciona essas manchas à amlodipina. E aqui está a revelação importante. Sim, esse medicamento pode provocar alterações pigmentares, justamente por afetar os microvasos e modificar a distribuição de sangue e oxigênio na pele. Você já ouviu falar em edema? Esse é um dos efeitos clássicos da amlodipina, mas poucos associam ao impacto direto sobre a pele. Quando os líquidos se acumulam, principalmente nas pernas e tornozelos, a pele estica, perde a elasticidade natural e pode ficar brilhante, sensível e até dolorida. Isso não só compromete a aparência, mas também cria um terreno fértil para complicações como feridas, descamações e até úlceras em casos mais graves. O que começa como um simples inchaço pode evoluir para uma condição muito mais séria se não houver atenção. E não podemos esquecer da coceira persistente, tecnicamente chamada de prurido. Para quem já passou noites em claro se revirando na cama por causa de uma coceira sem explicação, sabe o quanto isso pode ser desesperador. O prurido associado à amlodipina não é apenas uma irritação leve. Em muitos casos, é intenso, contínuo, e parece não responder a hidratantes ou loções comuns. Isso porque não se trata de uma questão superficial, mas de uma reação interna do organismo ao medicamento. E, quando a causa não é identificada, o paciente pode passar meses em busca de alívio sem sucesso. Outro efeito curioso é a descamação da pele. Pequenas áreas começam a soltar camadas finas como se fosse uma queimadura de sol, mas não há sol envolvido. Essa descamação pode ocorrer em locais variados, muitas vezes acompanhada de ressecamento, e causa uma sensação incômoda de pele áspera, sem vitalidade. É como se a pele estivesse constantemente em processo de renovação forçada, algo que não é natural, e pode sinalizar um desequilíbrio importante. Há ainda relatos de urticária, aquelas lesões elevadas e avermelhadas que aparecem de repente e, muitas vezes, desaparecem em poucas horas. Para quem nunca experimentou, pode parecer algo simples. Mas quem já enfrentou uma crise de urticária sabe que é angustiante. A pele coça, arde e causa enorme desconforto. E quando isso se torna recorrente, a qualidade de vida do paciente é profundamente afetada. E aqui chegamos a uma revelação que surpreende muita gente: a fotossensibilidade induzida pela amlodipina.
Isso significa que a pele se torna mais sensível à radiação solar. Um tempo curto no sol pode resultar em queimaduras intensas, vermelhidão exagerada ou até bolhas em casos extremos. Para quem vive em regiões tropicais ou precisa se expor ao sol no dia a dia, esse efeito pode ser devastador. Imagine sair para uma caminhada rápida e voltar para casa como se tivesse passado o dia inteiro na praia sem protetor solar. É exatamente isso que alguns pacientes relatam. O oitavo efeito, talvez o mais preocupante, são as reações alérgicas cutâneas mais graves, que podem incluir erupções generalizadas, bolhas ou lesões que lembram queimaduras. Embora sejam raras, quando acontecem exigem atenção médica imediata. São sinais claros de que o corpo não está tolerando o medicamento e precisa de intervenção. Esses são os 8 efeitos colaterais da amlodipina na pele, que muitas vezes não são mencionados pelo médico, mas que podem mudar completamente a vida de quem faz uso contínuo desse remédio. E talvez você esteja se perguntando: o que devo fazer se notar algum desses sinais? A resposta é simples, mas poderosa. Nunca interrompa o tratamento por conta própria, mas também nunca ignore os sinais. O caminho é conversar com o seu médico, apresentar suas observações e buscar alternativas. Em muitos casos, ajustes de dose ou troca de medicação resolvem a situação e devolvem qualidade de vida ao paciente. Agora, a grande questão é: como diferenciar uma reação realmente preocupante de um efeito passageiro? Como não confundir uma simples irritação da pele com algo mais grave? E mais, será que existem formas de minimizar esses efeitos sem precisar abandonar a amlodipina? Essas são perguntas que abrem espaço para reflexões importantes e que vamos explorar a seguir, trazendo caminhos e recomendações que podem fazer toda a diferença na prática. E é aqui que entramos em um ponto essencial: a diferença entre efeitos leves e sinais de alerta que exigem intervenção imediata. Muitas vezes, uma irritação na pele pode ser temporária e desaparecer sozinha. Mas quando falamos de amlodipina, precisamos estar atentos ao padrão e à intensidade. Se a vermelhidão vem acompanhada de inchaço persistente, se a coceira se torna insuportável, ou se surgem bolhas e lesões mais graves, isso não deve ser ignorado. O corpo está gritando que algo não vai bem. E mesmo que o médico não tenha comentado esses efeitos na primeira consulta, é seu direito e dever trazer essas observações, porque só assim o tratamento pode ser ajustado da maneira correta. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já ouviu alguém reclamar de manchas, coceira ou sensibilidade na pele e associar isso ao clima, à idade ou até a produtos de higiene? Pois bem, muitos desses relatos poderiam estar ligados ao uso contínuo de medicamentos como a amlodipina. É por isso que a informação precisa circular. Quando o paciente entende a origem possível do problema, ele não apenas ganha clareza, mas também evita tratamentos desnecessários, gastos com cremes que não funcionam e, acima de tudo, ansiedade por não encontrar solução. Outro ponto importante é a autoestima. A pele é a nossa carta de apresentação ao mundo, e alterações nela impactam diretamente a forma como nos vemos e como nos relacionamos. Imagine uma pessoa que começa a desenvolver manchas visíveis no rosto por causa da amlodipina. O impacto psicológico pode ser tão pesado quanto o físico. E aqui mora uma reflexão poderosa. Cuidar da saúde não significa apenas manter a pressão controlada, mas também garantir qualidade de vida plena, onde corpo e mente caminham juntos. Mas a boa notícia é que existem estratégias para lidar com esses efeitos. Em alguns casos, o simples ajuste da dose já reduz significativamente as reações cutâneas. Em outros, a substituição por outro medicamento da mesma classe, mas com menor propensão a esses efeitos, pode resolver o problema. Além disso, medidas simples como o uso regular de protetor solar, hidratação adequada da pele e acompanhamento dermatológico podem fazer toda a diferença. O segredo está em não aceitar o desconforto como algo normal e inevitável, mas em buscar soluções inteligentes e seguras. E aqui vai uma recomendação valiosa. Registre tudo o que sentir. Anote em um caderno ou até mesmo no celular quando a reação começou. Em que parte do corpo apareceu, se foi após algum esforço ou exposição ao sol. Esse tipo de diário ajuda o médico a identificar padrões e tomar decisões mais rápidas e eficazes.
Muitas vezes, pequenos detalhes que parecem irrelevantes no dia a dia são as peças-chave para desvendar a causa de um problema. Outro aspecto pouco falado é o impacto cumulativo. Às vezes, o paciente não sente nada nas primeiras semanas de uso da amlodipina, mas com o tempo, o organismo vai mostrando sinais mais claros de intolerância. É como uma conta que vai se acumulando até que chega a hora de pagar. Por isso, não basta apenas observar no início do tratamento. É preciso vigilância constante, porque o corpo é dinâmico e muda suas respostas ao longo do tempo. E lembre-se, nunca interrompa o uso da amlodipina sem orientação médica. A pressão arterial descontrolada pode trazer riscos muito maiores e imediatos, como infartos ou acidentes vasculares cerebrais. O que você deve fazer é transformar a sua experiência em diálogo. Leve suas dúvidas, seus registros e seus incômodos para a consulta. Dessa forma, você se torna protagonista da sua saúde e não apenas um paciente passivo. Agora que você já sabe dos 8 efeitos colaterais da amlodipina na pele e como eles podem se manifestar, é hora de agir com consciência. Essa informação tem o poder de mudar não apenas a sua vida, mas também a de tantas outras pessoas que talvez estejam passando por isso em silêncio. Por isso, eu peço que você curta este vídeo, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Se inscreva para não perder os próximos conteúdos e ative o sininho das notificações. Deixe seu comentário contando se você já percebeu algum desses sinais na sua pele ou se conhece alguém que passou por isso. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a encontrarem respostas. Compartilhe este vídeo com familiares, amigos e até grupos de saúde, porque alguém pode estar enfrentando exatamente esse problema agora e nem sabe a causa. E se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, eu recomendo fortemente que veja agora, porque lá eu trouxe informações que complementam o que falamos hoje e podem ampliar ainda mais a sua visão sobre saúde e bem-estar. Eu sou a doutora Helena, e o meu compromisso é trazer clareza, informação de qualidade e cuidado para a sua vida. Cuide-se, observe os sinais do seu corpo e lembre-se sempre: a informação é a sua maior aliada para viver com saúde e segurança.